Bom, então, há dúvidas? Sim, José. Eu falei com algumas coisas meus, eu acredito que não falo de seminário do trabalho, mas estava a pensar sobre a possibilidade de prolongar o emprego de trabalho até dia 23. Ok, para mim não faz nenhuma confusão. Vocês podem, sempre que me permita depois de entregar as notas, depois. Porque, claro, eu tenho que ter algum tempo para produzir os trabalhos. Okay? Eu vou lançar depois as notas em janeiro, logo que acabe a correção do trabalho de casa, vou informar sobre as notas. Ok? Então, informando. Então, eu vou pôr depois um anúncio no Infraestudante. Todos receberam um link, um novo link, certo? Sim. Já pus o link também no Infraestudante, simplesmente porque há alguns exercícios que nós podemos fazer para rever um bocado a matéria. Pronto. Agora, eu já percebi que a matéria é bastante, não é? Querem que avancem nas últimas duas aulas, agora, hoje, depois das últimas duas aulas, eu queria fazer um bocado o conceito da arquitetura. Hoje vamos fazer a interface semântica pragmática e depois, nas últimas duas aulas, ou fazermos uma pequena revisão. E a última coisa que quis fazer era o conceito de referência, mas é muito complexo. Então, eu vou lançar a referência, talvez vou pôr a referência como demanda uma pergunta extra no texto, ok? E uma coisa, quem quer fazer e trabalhar sobre isso, muito bem, se não, fiquem descansados. Agora, a ideia global, acho que seja bastante clara, que o significado implícito pode ser ou convencional, que é relacionado com algumas palavras, alguma forma sintática, ou conversacional, então, é relacionado a outra tipologia de convenção, uma convenção que não é estipulada, não é escrita. Então, eu vou simplesmente aqui reler as quatro máximas de Grice, e todas essas são subordinadas ao princípio de cooperatividade, que não é ser cooperativo no sentido normal, eu vou cooperar contigo para fazer alguma coisa, mas é simplesmente o princípio base da mútua compreensão. Então, por exemplo, em contextos que são adversariais, por exemplo, contexto jurídico, imagina um tribunal, não há nada de cooperativo entre o advogado e o público ministério, ou entre os advogados. Não há nada de cooperativo no sentido de ação. Mas eles falam e compreendem-se um com o outro. Isso é um contexto que é cooperativo, sempre é cooperativo. Simplesmente não é cooperativo no sentido que eles estão a fazer alguma coisa juntamente para a mesma finalidade. Há degraus de cooperatividade. E no interesse dos dois, perceber um com o outro. Perceber-se um com o outro. Então, existem dois mecanismos. Considero outro pequeno ponto. Na literatura da pragmática, as máximas fizeram muita confusão. Por quê? Porque Grice lançou uma revolução no âmbito da filosofia da linguagem. Depois, os outros interpretaram esta revolução nas maneiras diferentes. Agora, nós temos, por exemplo, já disse outra vez, que, por exemplo, a máxima da relação de relevance ficou, dentro da teoria de relevance theory, a principal máxima. Então, todo ficou subordinado à relevância. Depois, chegaram os neo-graciani. Então, é toda uma grande direção no âmbito da pragmática que considera a quantidade
como a máxima fundamental. Então, todos os mecanismos da nossa compreensão do implícito estão relacionados com as duas máximas. Porque a informação é, digamos assim, a mensagem, a quantidade, a qualidade, a tipologia de mensagens que nós damos. Depois, há o problema da maneira. Há outros estudos muito interessantes, por exemplo, Leach e Levinson, que estão a falar da politeness, a cortesia. Então, tudo a nossa linguagem é subordinada ao conceito de politeness, de ser cordial, que é diferente de uma cultura a outra. Então, percebem como o Bryce lançou a pedra é uma montanha de teorias na cena. Existem dois mecanismos para o Bryce. Um é observar, o outro é contravenir de uma forma explícita. E aqui, é claro, existem duas tipologias, como nós já vimos, de reação ao nível de implícito. E depois, agora, nós vamos ver entre hoje e talvez segunda-feira como é que é relacionado com os atos indiretos, indirect speech arts. Ok? Mas isso é uma pequena coisa. Hoje, dia de focar sobre só levantar um pequeno ponto antes de avançar, que é o conceito de cancelabilidade. O que é que significa? Que quando eu digo, por exemplo, eu tenho 3 filhos, vocês pensam que eu não tenho 4 filhos. Okay? Muito bem. Mas isso é uma vossa inferência, é um significado implícito, que funciona na tua contexto. Mas eu sempre posso negar. Na realidade, eu tenho 4. Não faz nenhuma confusão. Mas, quando nós vamos ver outras tipologias de implícito do discurso, podem perceber que eu não posso cancelar tudo. Ok? Eu vi um homem ontem, na realidade era um gato. Faz muito sentido. Por quê? Porque aqui estamos a falar de contradição. Hoje vi um gato, mas na realidade este gato estava a voar. Percebem que aqui há algum problema. Então eu estou a mexer com a definição mesmo dos conceitos. Então, aqui nós podemos considerar como a pragmática pode explicar muitas coisas, até um ponto. Aí é o ponto onde nós começamos, que é o conceito de definição, que é o confim entre a pragmática e a semântica. Existe sempre um núcleo fundamental, que é a dimensão semântica, que é a definição em si, e depois nós começamos o conceito de pragmática, onde tem o domínio da cancelabilidade. Aqui, percebem como há 2 conceitos fundamentais. O entailment, que é a implicação lógica, e outra, a implicatura. Uma é relacionada com a lei semântica, com o conceito de definição. Por exemplo, eu vi um gato, então eu vi um animal. Aí não pode. Se não for animal, não podia ser um gato. Então, aí tudo cai para baixo. É uma questão de necessidade semântica. O que é que fizeste hoje? Eu vi um gato. Então, ok. Então não fizeste nada especial. Isso relaciona-se na maneira como nós utilizamos a linguagem. Isso, vocês percebem que pode ser real. Na realidade, eu também arranjei um emprego. Ok. Eu sempre posso negar e adicionar alguma coisa. Isto é outra tipologia. Alguns alunos chegaram à festa. Então, se eu digo some, falei que é a implicatura, baseada sobre a qual máxima. Some, então, não todos. Então, falei que é a máxima que eu utilizo.
Quantidade, muito bem. Então, eu estou a respeitar a máxima de quantidade e chega que não todos chegaram. Mas eu sempre posso negar. Na realidade, todos vieram. Mas, no outro caso, sim. Continuo, percebes? Eu estava a pensar uma coisa, mas não está ainda bem formulado. Sim, mas quando eu digo alguns alunos vieram à festa, não posso dizer que na realidade ninguém viu. Porque é uma aberta contradição. Ok? Então, percebem como é a cancelabilidade é uma questão que as implicaturas, que é uma característica das implicaturas. Esta implicação, esta inferência, digamos assim, conversacional, pode surgir, mas eu posso também negar isso sem criar grandes problemas. Quando trata-se da implicação lógica, semântica, isso provoca uma aberta contradição. Sim, agora sim. Eu achava no primeiro exemplo, sim, também um bocado estranho o facto da posição ser. Alguns dos meus alunos vieram à festa e depois, de facto, eu acredito que todos vieram. Não há aqui também uma. É isto? Tem a ver com a cancelabilidade, no sentido em que eu afirmo que nem todos vieram, mas ao mesmo tempo acredito que todos vieram. Agora, imagina algum contexto de uso. Por exemplo, eu chego na aula e digo: pronto, alunos levaram ótimas notas. Muito bem, eu entrego as vossas notas, todos, na realidade, tiraram ótimas notas. Então, por que eu digo alguns de vós, mas na realidade todos? Eu acredito que eu posso acreditar que alguns ficarão muito contentes, mas não posso imaginar todos, talvez. Então, eu fico com uma como é que se diz, uma diminuição da informação para proteger. Okay. Mas na realidade, eu posso deixar sempre aberta a implicação. Okay? Isso utiliza-se muito no discurso político. Impede-se cair em erro de assumir que todos vieram e por um não ter vindo. Exatamente. Talvez uma pessoa ficou desiludida, então eu vou fazer uma pequena retrocessão. Agora, o uso da cancelação é muito utilizado nas piadas. E aqui é, por exemplo, um exemplo dos irmãos Marx. He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. He is really an idiot. Então, qual é que é a máxima aqui que está a brincar? Diria da relação, talvez. Uma relação? Da relevância. É? Por causa da relevância que contavam. Penso um bocado. Agora, eu não estou. Todos estão de acordo. Qual é que é a máxima aqui? Não é assim imediata. Qual é que é a vossa inferência imediata? Sem ler a última parte. Que ele vai dizer que não é. Porquê? E meio. Ótimo. E o patrão não é folha. Ou seja, não pode parecer isto, Ótimo. Então, eu quando vou dizer parecer, não vai ser. Ok, qual é parecer, meio, o que é que eu faço? Depende de tudo aquilo que está a dizer sobre o sujeito, como podendo não ser assim. Exatamente. Então, qual é que é a máxima aqui? Maneira será demasiada. Maneira, talvez, quando eu vou explicar parecer através de uma perífrase muito grande. Aí seria a maneira. Aqui, vamos ver todas as máximas. Relação. Relação é relacionado. Tudo é relacionado com um único objetivo da conversa. O objetivo é único. Está
todo subordinado ao mesmo assunto, então relação fica. Lembre-se sempre que a relação tens perfeitamente razão do ponto de vista, mas por graus. A relação é apenas um aspecto muito pequenino. Quantidade. Acham que a quantidade pode ser? Não. Ele vai dar toda a quantidade de informação, etc. Qualidade. Quer dizer, ele está a implicar que essa pessoa não teria uma certa qualidade, não teria uma certa característica, e depois a revelar que ela tem mesmo uma característica. Muito bem, então, tu estás a dizer que ele está a dizer, eu tenho evidência que ele tem a aparência, ok, etc, etc. Tenho evidência que ele fala. Então, está ao nível de máxima de qualidade dizer que do resto ele não tem evidência. Ele apenas tem evidência disso. Ok? A única coisa verdadeira que pode ser dita é isto. Então, eu acredito que o resto não seja verdadeiro. Mas depois está a contradizer. Ok? Muito bem. É a maneira de como, neste caso, o que é verdadeiro é exprimido. Don't look now, but there's one man too many in this room, and I think it's you. Então, qual é que é a cancelabilidade? Aqui há uma pessoa a demais. Ok? Isso, geralmente, quando eu digo há uma pessoa a mais nesta sala, eu estou a implicar quem? Eu? Não, outra pessoa. Não interlocutor. Exatamente, é esse o problema. Então, vocês percebem que aqui, qual é que é a máxima que podem pensar? Vamos ver um fruto. Relação e não aplica-se, não são os dois. Maneira. Vamos ver ambíguo, ordenado, obscuro. Não. Parece que não? Ou parece que diz? Dentro de uma dessas três opções? Não. Vamos ver as várias não. Qualidade, quantidade, maneira. Qual é que pode aplicar-se melhor para descrever o fato que quando eu digo a uma pessoa a mais, não estou a falar de mim. Ou não, neste caso, não estou a falar de mim. Eu diria quantidade. Porquê? Também não especifica quem é a pessoa. Então, na quantidade, eu estou a dar o máximo da informação possível. Ok? A uma pessoa, o máximo, claramente, é o nível máximo da informação e também o nível que é adequado nesta conversa. Não vou dizer, excluindo mim, que seria uma quantidade excessiva da informação, vou ficar. Mas aqui, vou cancelar esta implicação. Ok? Aqui, she's just a friend. Agora, olha, neste caso, qual é que é a implicatura? O que é que acontece neste caso? Como se estivéssemos a ligar a parte dessa. Porquê?
quando essa expressão aparece, costuma não ser verdade. Ok, muito bem. Então, quando eu faço assim, she's just a friend, estou a tentar fazer o quê? Tomar o assunto. É? Tomar o assunto, parar com. Exatamente, tentar despachar rapidamente, cancelar, um bocado ocultar. Então, será uma máxima da maneira. Então, estou a tentar de não ser perfeitamente claro. Então, a gente percebe que na realidade é exatamente o oposto. Mas, aqui, o fato que eu estou a marcar alguma coisa é simplesmente porque eu estou com força. Ok, muito bem. Ok, aqui há um pequeno pedaço de uma... Vamos ver se agora consigo. Ok. O caso é que esta pessoa, Lee Van Cleef, é um assassino e pago. Então, esta pessoa aqui que está na cama pagou Lee Van Cleef para matar outra pessoa. Outra pessoa, antes de morrer, lhe deixou $1000. Ok? Então, esta foi a resposta. O que é que ele diz? Gave me 1,000. I think his idea was that I kill you. But you know the pity is when I'm paid. I always follow my job through. You know that. No! Angeline! Então, qual é que é a primeira implicatura e por que foi cancelado? Sim. É que ele vai matar. Desculpa? É que ele não o vai matar, aliás. Sim. É a primeira ideia que eu vos dar. Por quê? I think his idea was that I killed him. Ou seja, essa é uma ideia que a outra pessoa teve. Exatamente. Tem a ver com o contexto. Nesse caso é relação. Em contexto, se ele está a dizer isto a outra pessoa, então, em princípio, não planeia matá-lo. Sim, exato. Exatamente. Mas quando eu digo a ideia dele era de blá blá blá, o que é que estou a fazer? Porque qual é que é a máxima que ele está a utilizar ou a desfrutar neste caso? Não é apenas a relação, diz. Também um bocadinho por explosão, porque ainda não falámos de qualidade, e dizer que era qualidade e também porque há um transporte do que lhe foi dito para outra pessoa. Portanto, Ok, então tu estás a dizer qualidade é a mesma mecanismo do que antes, porque eu tenho evidência, a máxima evidência que tenho, que é a ideia real. É isso o teu raciocínio? também não vi o que é que estava antes no filme, não é? Ou a pessoa lhe deixou €1000. Diz, José. Eu diria que é de quantidade. Porquê? Porque está a assumir que a ideia dele não é a mesma que a do outro, ou seja, só têm de ser ideias diferentes. Só porque a ideia dele, todas as ideias não são a dele. Exatamente. Esta, a máxima informação que eu vou dar, que é exatamente, não está, ele pensava nisso. É a máxima quantidade. Então, a quantidade de informação maior é que ele pensava. Se eu digo que ele pensava e não que eu penso, então já vou dizer que eu não penso desta forma. Então, está a dizer a máxima informação que vou dar, é isso. Então, vai distinguir as duas coisas. Agora, claro, é um bocado complexo, mas percebem como o fato de dizer I think is idea, é começar uma informação que parece ser já o máximo, então a gente conclui que então não vou nem pensar nem matar. Mas ela depois cancela a implicativa.
Ok. Agora, eu queria fazer um pequeno exercício convosco, que é também em casa. Vocês conseguem ler? Eu posso... É um bocado pequenino, mas todos conseguem ler, senão podem... Não consigo ver, professor. Não conseguem ver o inquérito? Agora? Agora sim, professor. Sim, obrigada. Eu vou ler e vocês podem talvez aqui um bocado pequenino. Então, eu vou ler e depois vocês dizem o que acharem. Fazem simplesmente no vosso folho, na vossa folha, duas coisas. Uma, identificar a máxima que vocês acham que seja a mais adequada. E número dois, dizer se respeita ou quebra a máxima. E último nível de dificuldade, ok? Are you going to wear that outfit? No, I thought that I would go naked today. Mas pensa de trazer esta malha? Não, estava a pensar de sair completamente nu hoje. Claro? Número 2. Hank was sorry that it rained. Hank lamentou que estava a chover. E aqui vocês têm que ver também qual é que é a informação implícita. Ok? Where does João live? Somewhere in Portugal, I suppose. Onde é que ele vive? Em Portugal, acho eu. Em algum lugar em Portugal, eu acho. Ok? Num restaurante. The chicken sandwich wants to pay. Okay? O sanduíche de galinha quer pagar. Okay? Professor, nesta última só temos a opção de selecionar uma das várias opções. Exatamente. Outras. Ok. Mas Exatamente. Se for uma destas, exatamente. Was the time? The museum hasn't opened yet. Que hora é que é? O museu ainda não abriu. Ok? Outra vez, vocês têm que ver qual é que é a máxima e se foi respeitada, utilizada no certo sentido ou quebrada. John went to McDonald's and bought 2 hamburgers. João foi ao McDonald's e comprou duas hamburguesas. Okay? Have you seen what happened with civilians in Armenia? War is war. Viste o que passou com os civis na Arménia? A guerra é guerra. Aqui identificam duas máximas. Não apenas uma. Ok? É complicado. Não preocupe-se, no texto vai ser alguma coisa muito semelhante a estes exercícios. Então, se perceberem, se conseguirem resolver estes exercícios e justificar a vossa resposta, será perfeito. Susan can be such a cow sometimes. Oh, what a lovely day. Susana, às vezes, é muito, muito feia. Hoje é um dia maravilhoso. Where's Peter? The light in his office is on.
Onde é que está o Pedro? A luz no gabinete dele está acesa. Há luz no seu gabinete. Ok. O teu joelho, como é que está? Há vezes que dói, sim. Sim, eu sei, mas você não tem que ver isso. O teu joelho há vezes que dói. Muito bem. Então, agora, nós vamos tentar de ver todos juntos qual é que são as vossas respostas e ver um bocado qual é que são os casos mais evidentes que são corretas ou não. Ok? Lembre-se uma coisa, sempre que vocês justificam a vossa resposta no texto, eu vou sempre guardar, vocês salvam já a vossa resposta. Sempre que o raciocínio seja correto, e me mostra que sabem o que são os máximos. Ok. Primeiro, qualidade. Por que qualidade? Continuas a trazer este casaco? Não? Eu penso que vou sair da nuvem. Então. Professor, eu fiquei sem o inquérito. Uma vez que eu submeti, fiquei sem ele. Ficaste sem inquérito? Exato, fiquei sem. Eu também, professor, já não tenho, quando submeti as respostas. Porque há já respostas aqui. Saíram as respostas, então o teu inquérito desapareceu. Saíram aqui as respostas. Sim, tudo bem. Então, neste caso, qualidade, por quê? A resposta que se está a dar tem muito a ver com o que está a ser perguntado diretamente. Não, aqui está. O que é? Para descobrir. O João nem tocou os exercícios. Aqui não há maneira. Talvez eu possa reiniciar depois o inquérito. É um problema com o Zoom, infelizmente. Não posso fazer muito. É que nós também não vemos o que o professor está a projetar neste momento. Portanto, nós agora estamos mesmo sem qualquer acesso mesmo às perguntas, assim do género. Vocês não conseguem ver? Não. Espera, então eu vou fazer assim. Assim, conseguem ver? Sim, agora sim, professor. Ótimo. Então, agora respondem. O primeiro, qualidade. Concordam ou discordam? Eu não quero entender a qualidade. Qualidade. Quando eu vou dizer alguma coisa evidentemente falsa, ou alguma coisa, do que não tenho evidência nenhuma. O que eu não acredito como se fosse verdadeira. Por exemplo, aqui, eu pensava de sair nu. É uma coisa que pode ser que nós podemos atribuir como verdadeira ou uma coisa que evidentemente é falsa. É falsa. Exatamente. Então, esta é qualidade. Pensem sempre, podem existir mais máximas introduzidas. O Grice ficou com um sistema muito estranho. O ponto é que uma das máximas é muito mais claramente do que as outras utilizada. Aqui, trata-se de uma utilização da máxima ou de uma violação da máxima? Se é suposto dizer coisas que não são prováveis, então está correto. Está corretamente observado. Está observado. Então, está a dizer uma coisa que ele acredita ser verdadeira. Não, estou a dizer, à luz da máxima, se nós acharmos que a máxima é suposto ser ele dizer algo que sabe que não é verdadeiro. A máxima o princípio da máxima é dizer apenas as coisas que nós achamos ser verdadeiras. Aqui,
que é que nós achamos dela? Está a observar ou está mesmo a violar? Está a violar. Está mesmo a violar de uma forma evidente. Está a dizer uma falsidade absoluta. Então, está a quebrar. Quantidade. Aqui não é a quantidade da informação. Aqui não está a dar mais ou menos informação do que é pedido. E mesmo a qualidade da informação. A relação. Claro, alguém pode pensar que seja a relação. E assim nós estamos sempre no problema, desde o início, do problema da relação. Claro, há sempre a relação envolvida. Mas pensem quando tiver uma dúvida, existe uma outra máxima que é até mais claramente quebrada. E aqui todos, quase todos, é quebrar o princípio. Aqui, Hank was sorry that it rained. Muito bem. Aqui, a maioria diz que nós estamos entre uma implicatura convencional, relação e quantidade. E todos pensam que está a respeitar isso. Concordam ou discordam? O que é que vocês já responderam? O que está implicado? É isso o ponto. O que é que está a implicar? Francisco, o que é que está a dizer? Nada, só a dizer que eu só percebo como é que seria a relação. Não percebo como é que seria. Da relação, por exemplo, seria uma quebra da relação. Como é que está o João? Agora, como é que está o Henrico? Henrico lamenta que ele choveu muito. Isso seria a relação. As duas coisas não ficam relacionadas lá. Mas diz. Escolhi quantidade. Quantidade? Outros? Então, nós podemos encontrar dois fenômenos. Uma, lamento muito que o Francisco chumbou no texto. Agora, o Francisco ainda não fez o texto. Mas eu estou a implicar alguma coisa, certo ou não? Francisco fica preocupado. Por quê? Se eu digo, lamento muito que hoje matei o teu gato. Então, percebem que vocês percebem alguma coisa que não foi dita explicitamente. Qual é que é a coisa que foi dita e que é muito grave? Exato. Mas está dita, é implícita. E qual é que é o tipo de implícito, neste caso? A emoção que vai causar. Desculpa? A emoção que vai causar em quem ouve. Ok, este seria o ato tradutório, muito bem. Estamos nos atos linguísticos, mas no nível de implicatura. Pensa um pouco. Okay. Eu diz claramente, hoje matei o teu gato, ou diz, lamento que hoje tive de matar o teu gato. Nesse caso há uma implicação aí que se matou o gato. Sim. Não é dito explicitamente, da maneira que ali há uma implicação que choveu, mas não é dito explicitamente. Exatamente, é mesmo assim. Este fato, digo, mas implicitamente, tomo por certo alguma coisa. Isso onde é que nasce esta implicatura? É uma implicatura da conversa ou da semântica? Exato, porque cada vez que nós dizemos lamento, em qualquer contexto, o objeto está sempre implicado. Não é a quantidade de informação. Não. Está sempre subtendido. Então, há uma implicatura convencional. E isto não faz sentido falar de respeitar ou não. E sempre é um fator semântico. Então, muito bem. Era feio. Este era um bocado confundido. Onde é que mora o João? E observava, certo? Não faz sentido nem falar de observar ou não. É um fator semântico. É como dizer, não sei, parei de fumar. Então,
Tomado aqui em qualquer contexto, não faz sentido observar ou não. É automático, é uma coisa automática, sempre acontece. Ok? Porque o ato está no lamentar, o resto já nem. Exatamente. Já está dentro da semântica. Então, nós não pensamos nessa regra da conversa. Ok? Onde é que mora o João? Em qualquer sítio em Portugal. Peço desculpa, em que é que ficava a segunda? Era conventional implicature? Exatamente, era convencional. Conventional implication. Podia repetir porquê? Eu não percebi muito bem. Porque aqui há o sorry. Sorry that. Ok? Imagina. Sorry. Por exemplo, I'm sorry that this desk is black. Faz sentido ou não? Lamento muito que esta mesa é preta. Mas não gostasse de preto. Não faz sentido. Aqui há uma coisa muito mais grave do que simplesmente uma implicatura conversacional. Aqui a gente pode pensar que eu sou completamente maluco. Então, por quê? Porque um fator semântico, eu tomo por certo uma coisa que não está. É um fator de um elemento de lamento, que é o objeto, é implícito. Okay? Esta é verdadeira. Que já aconteceu, é um fato. Lamento que, e depois um fato. Por isso dizer que a implicatura convencional tem a ver com o ato dentro do próprio ato linguístico. E uma implicatura convencional está a ver com a estrutura mesma do predicado, da palavra, ou da frase, sempre em caso da sintaxe. A estrutura, eu quando uso lamentar, eu tenho sempre que respeitar o fato que aqui tem que haver um fato. Eu lamento do computador. Não faz muito sentido. I'm sorry that the computer. É? Então, percebem que tem que ser um fato, um evento, que já aconteceu. Lamento muito que amanhã vou matar. Aqui não é lamentar, é uma ameaça. É uma coisa muito mais grave. Ok. Onde é que mora o João? Em algum lugar em Portugal. O que é que vocês, primeiramente, pensam numa resposta assim? Não sabe o que não ouvi. Exatamente. Então, já percebem como a implicatura é completamente diferente da resposta. Quando isso acontece, qual é que é o vosso juízo imediato? Está a respeitar, a obedecer ou está a violar a máxima? Exatamente. Quando já a resposta é totalmente diferente, está a violar. Esse é o primeiro teste. Agora, vamos ver qual é que é a máxima. E que é quantidade? Exatamente. Por que quantidade? Não necessidade. Por quê? O que era preciso? Por exemplo, tu vais a casa, tua mãe pergunta qual é que foi a nota do teste. É uma nota. Claro que foi uma nota, mas não é a quantidade de informação que é pretendida. Muito bem. Então, aqui é fantástico. Há uma implicatura convencional, e aí reparou muito bem, que é relacionada ao onde. Onde que? Okay? Aqui era uma extra. Se vocês fazem isso no texto, maravilhoso. Então, se vocês encontraram também as implicaturas convencionais, seria maravilhoso. Aqui não é, mas não é observado. Já é uma coisa completamente diferente. Qual é a implicatura convencional? Convencional é where does João live? João vive em algum lugar. Então, isso há um lugar onde ele vive. The chicken sandwich wants to pay. Aqui é difícil. Acho
que é floating demand. Floating demand. Ok. Floating, ou seja, primeiramente, aqui é muito difícil, muito complexo. Mas é útil para perceber o nosso raciocínio. Qual é que é o significado? A conta há de ser paga. Por quê? Não pela galinha de ser pela Com certeza não é a galinha que paga. Não é as andas da galinha. Então, qual é que é o resultado? O tipo que comeu Santos Galinha quer pagar. Ótimo. Então, aqui é diferente. É mesmo diferente o resultado. Quase não há nada que ver. Então, é uma forma de quebrar a máxima. Muito bem. Qual é que é a máxima? De maneira, porque um colega disse, é como uma maneira engraçada de dizer que quero pagar a conta, porque isso está aqui no meu estômago, está no mesmo espaço onde eu estou. Ok, então, maneira. Vamos ver qual é que é essa tipologia. É demasiado longo? É demasiado comprido? Ou não? Não. É demasiado escuro? Fica um bocado escuro. Não. É ambíguo? Não. Então, nós estamos já fora. Deve ser uma outra máxima. Quantidade? Parece que a informação seja. A relação aqui não faz sentido, não são os turnos, não é uma conversa um com o outro. Então, a qualidade. Está dizendo alguma coisa falsa? Claro que diz uma coisa falsa. Evidente. Se as sandas de galinha ficam no estômago, não pode ser verdadeiro que ele está. Então, as metáforas pelo Grice já percebem que são formas de quebras, são quebras da máxima de qualidade. Porque as metáforas são falsas. Aparentemente são falsas. Ok? Pensa em qualquer metáfora, sim. Então, se fosse uma observação da máxima de qualidade, seria eu quero pagar. Exatamente. Okay. Sim. Ele quer pagar. Sim. Todas as metáforas são, por exemplo, o homem é um pequeno mundo. Falso. O homem não é um pequeno mundo. Ponto. Então, percebem como, no início da teoria da metáfora, sempre usa a ideia que as metáforas dizem falsidades óbvias. Ok? Então, é aí que o Grice está. Ok. Was the time the museum hasn't opened yet? Aqui a relação, eles responderam. Concordam ou discordam? Certo, concordo. E aqui pensa sempre que pelo Grice a relação é apenas relacionar-se com a pergunta, o outro turno, o que o outro diz. Então, nesta casa, que hora é que é? O museu ainda não está aberto. Não há nada a ver. É relação. Diz. A implicação seria conversacional? É conversacional sempre. Isto é todo, quando há uma máxima, é sempre conversacional. Diz. Eu tinha posto quantidade na altura, porque achava que a Mary estava a dar a informação necessária segundo aquilo que tinha perguntado no contexto dado. Sim, neste caso, o ponto é, qual é que é a máxima mais evidentemente quebrada? A primeira é a relação. Tu podes pôr, sempre que pões a relação, podes dizer que também é uma máxima de quantidade. Neste é certo. Mas a máxima mais evidente, o que começa o meu raciocínio é a relação. Francisco, posso fazer uma pergunta sobre a decimal de qualidade? Sim. Em relação à metáfora, eu não percebi se faz sentido dizer se ela cumpre aquela regra. Não, a regra é que eu digo coisa que é verdade. Então, a pessoa quer pagar. Sim. Muito bem. A pessoa que comeu sandas quer pagar. É verdade. Eu cumpro a regra.
Mas se digo que a galinha quer pagar, é falsidade, porque eu não acredito nisso. A galinha não pode pagar, então é mesmo uma violação evidente. Agora, para salvar a tua racionalidade, eu vou fazer um exercício. Eu vou pensar que tu não estavas a falar da galinha que quer pagar, mas uma pessoa no restaurante que comeu a galinha. Então, neste caso, eu estou a recuperar a tua própria racionalidade. Imagina, este exercício é sempre para salvar um bocado a tua cara. Eu faço as implicaturas conversacionais, são maneiras para salvar a cara. E tu faz isso como uma sorte de jogo. É uma brincadeira entre nós. Tu fazes o irracional, eu salvo. E sempre um pequeno e uma dança, nesta casa, ok? Tu estás a fingir de cair, eu vou ajudar-te. Mas nesse caso, a minha única pergunta é, então não faz sentido dizer que a regra não é cumprida? Não, a regra, exatamente, a regra não é cumprida. É voluntariamente não cumprida. Ok? É esse o propósito da metáfora. É só isso que exatamente, é mesmo assim. Mas percebes o que tu estás a dizer é verdade? E porquê? É uma maneira que já sabemos. Mas a teoria da metáfora hoje em dia não está nada a ver com a verdade, a falsidade. O que tu dizes é verdadeiro. O problema é que não é pelo braço. Ok? As teorias da metáfora hoje em dia dizem que as metáforas são processadas no mesmo lugar onde que nós dizemos, quando nós dizemos isso. Não há o raciocínio do Graz atrás. Então, o Francisco é correto, mas não pelo Graz. Eu tenho que aqui ensinar Graz, depois podem fazer o resto. John went to McDonald's and bought 2 hamburgers. Vejo aqui que vocês não perceberam um pequeno ponto, meio difícil. Eu também fiquei enganado na primeira vez. O João foi ao McDonald's e comprou 2 hamburguesas. Ok? Qual é que é o significado implícito? Que o McDonald's tem hambúrgueres? Isso é... Tu estás a ir um bocado mais além. Os hambúrgueres são do McDonald's. São? Do McDonald's. Exatamente. Então, o E, qual é que seria o significado? Eu efetivamente ao McDonald's e comprou. É? Eu fui efetivamente ao McDonald's e trouxe 2 hambúrgueres. Exatamente, que foi ao McDonald's para comprar 2 hamburguesas e comprou 2 hamburguesas. Se eu vou inverter, João comprou 2 hamburguesas e foi ao McDonald's, vocês percebem que há alguma lei que foi quebrada. Porque imagina entrar no McDonald's e comer 2 hamburguesas. 2 hamburguesas que qualquer outro lugar. Então, nós interpretamos através de uma máxima. Uma máxima que diz o que vem antes e aconteceu também antes no tempo, ou foi a causa do resto. Qual é que é a máxima que diz isso? Não é alguma coisa escrita na linguagem. É? Maneira, exatamente. Vou dizer, eu olhei para a tua garrafa e fiquei com um desejo de beber. É diferente dizer isso e dizer eu fiquei com o desejo de beber e olhei para a tua garrafa. Percebem que o significado é muito diferente. Num caso é que a garrafa provocou o desejo, então o que vem antes é a causa do que vem depois. No outro caso... Eu se calhar devia oferecer arroz. Exatamente. Então a maneira diz o que vem antes, causa ou e temporalmente antecedente do outro. E observar, neste caso. Okay? Ele está a observar. E assim nós levamos a implicatura correta. Esta é a mais complexa, é a mais dura, mas eu vejo já que ok, podem haver problemas. Visto o que aconteceu na Arménia, com os civis na Arménia, as pessoas, a guerra é a guerra. Então, a primeira coisa que vocês podem perceber aqui, qual é que é o significado? Imagina sempre a reconstruir o significado. Qual é que é a implicatura? Esse aqui é o rio.
Isto está a fazer falta da relação. Plotting da relação. Exatamente. Exatamente. Ele pergunta uma coisa, a resposta é diferente. Muito bem, perfeito. Ma a implicatura é que a guerra é uma coisa que é isso. A guerra é uma coisa horrorosa, é terrível, é claro que a gente morre. Muito bem, então, relação, é falta de relação, muito bem. Mas dizer, a guerra, percebem que há alguma coisa aqui que é complicada. Por quê? A guerra é guerra. Diz alguma coisa. Claro que a guerra é guerra. Oh, parece que não seja uma tautologia, não é? E as tautologias são informativas? Não. Então? Mas está implicado por isso ao ponto que o Harry Cinema estava no Ida Civil como se fosse uma coisa de espanto. Mas porquê? A guerra, que não é informativa, diz-nos alguma coisa. Está a falar uma topologia que é para um motivo. Exatamente. Ele está a quebrar a informatividade. Então, eu estou a dizer uma coisa óbvia. Então, claro, não é informativo. Então, tu queres dizer alguma coisa. Que a guerra tem um significado do erro. Então, tu estás a tirar um significado fora de uma tautologia. Quando vocês encontram tautologias, não são informativas. Então, a primeira coisa que vocês pensam é quantidade. Eu quero ser informativo. Se tu estás a quebrar a quantidade, tu estás a tirar uma informação extra. Ok? Então, esta era extremamente complexo. Já encontrar relação aqui seria o exercício perfeito. Se vocês encontrarem quantidade, extra maravilhoso. Ok? Portanto, sempre a negação. A quebra da máxima. Exatamente. Isso em relação sempre ao pedido B. Sim. Já não percebi muito bem esta questão da guerra. Dá? Não percebi o que estava assim causado na guerra na Arménia. Guerra. Sim, por exemplo, visto o que passou na Arménia. Na Arménia a guerra, não é? Muitos civis morreram. A guerra é a guerra. Então, ele está a perguntar alguma coisa. Podia haver a resposta sim, não. Ele responde, a guerra é a guerra. Então, o que é que significa? Então, a primeira coisa é uma relação. Não há nenhuma relação entre as duas coisas. Vou recuperar o significado. Então, ele quer dizer alguma coisa diferente. Dizer que está muito sofrente, ela visto muito disso, etc. Primeira coisa. Mas, depois, guerra é guerra. O que é que quer dizer com guerra é guerra? Guerra é, como dizer, a mesa é uma mesa. É claro que a mesa é uma mesa. Então, é estúpido? Percebe que é a mesma coisa. Está a dizer coisa óbvia? Não. Não está a dar a informação adequada. Está a violar a máxima de quantidade. Quantidade, eu tenho sempre que dar alguma informação. Então, estou a retirar uma informação extra, que a guerra é horrorosa. Que o significado da guerra para ele seja horror absoluto. Etc. Percebem? O conceito da... Por que quantidade? Por que quantidade? A quantidade de informação. Por exemplo, quando tu perguntas o que o professor fez hoje, o professor hoje saiu da cama. Claro, mas não é isso a informação que era precisa. O que passou no tribunal? A gente falou. Claro que a gente fala. E como se dizer uma obviedade. O problema é quando eu digo uma obviedade, estou a quebrar a máxima de quantidade. Eu tenho que sempre dar alguma coisa que o outro não saiba. Mas nesse caso não estou a quebrar a máxima nenhuma. Quando digo guerra. Eu estou a guerra é como dizer a mesa, a cadeira. Mas aquilo que estamos a ver é que não é a mesma coisa. Exatamente. Mas tu estás a reparar que não é a mesma coisa. Porque tu estás a salvar a minha cara.
Percebes? Sim. Com quem falaste hoje? Uma pessoa. Uma pessoa, e claro, não fala sozinho. Percebes? Tu agora, eu estou através da quantidade, salvar-te a cara. Ok, ele quer dizer que não quer dar esta informação. Percebes que eu estou a salvar-te a cara. Porque tu não estás a fornecer a informação que precisa. Não és maluco. E que tu queres brincar comigo. Muito bem. Eu podia só fazer uma pergunta relativamente assim. Assim, sim. Eu não percebi se era a observação da máxima da relação ou se era quebra. Aqui, a relação é quando eu vou responder. Qual é que seria a pergunta? Que hora é que é? São 5 horas. Aqui não estou a responder. Estou a responder alguma coisa completamente diferente. Então, tu estás a tirar uma informação que é diferente do significado do parente. Ok, Susana é muito feia às vezes. Que bom dia. Hoje é um dia maravilhoso. Qual é que é a primeira coisa que vocês preparam? Não há uma resposta adequada. Então? Há uma relação. Maravilhoso. É isso. É quebrar a relação. Perfeito. Where's Peter? The light in his office is on. Há uma indicação na resposta. Ok. Qual é que é a resposta? É que o Peter está lá. Muito bem. É diferente ou igual ao que foi a resposta? É diferente, da maneira como é dada, é diferente da pergunta. Exatamente. Porque a resposta é a mesma coisa ou é uma coisa diferente? É uma coisa que está relacionada ou não? Está relacionada. É a relação. Está a quebrar a relação. E como dizer, onde é que eu fico sem gás? Há uma gasolina lá ao lado. Não está relacionado. Relacionado seria, fico, que pena. Ok? Estou a partir a relação. E tu tiras uma resposta diferente. Ok. How's your knee? It hurts sometimes. No sentido que não sempre dói. Como é que está o teu joelho? Dói, há vezes que dói, há dias que dói. Estás a uma relação observada, certo? A relação entre como é que está o teu joelho e o meu joelho dói é direta e é observada pela... Exatamente, aqui é perfeito. Mas, como é que podes tirar a implicação que não dói sempre? E eu estou a dizer, há vezes que dói, então, significa que as coisas podem ficar melhor. E pior, como é que fica o dente? Há dias que dói, mas o resto tudo nada. Significa que a dor passou. Então, que não dói sempre. Isso é quantidade. Ok? E como é que foi a resposta? Qual é a máxima da informação que vou dar? O que é o suficiente é que, às vezes, que dói. Ok? É a quantidade. Então, leva uma coisa a mais. Bom, então não quebra. Não quebra. Está a observar. Então, tu tiras todo o que é maior, numa forma automática. Ou seja, quando nos faz esta questão, nós devemos responder se quebra ou não quebra uma máxima. Sim, exatamente. Ok. Agora, pensa em uma coisa. Isto é extra difícil. Por exemplo, esse fato que o Bryce deu as suas máximas no vazio e a gente depois correu durante quase, digamos assim, 50 anos a tentar perceber exatamente o que passou. Então, percebem que já fazer um trabalho assim, perceber, retirar a implicatura
e perceber quando uma máxima é respeitada ou não, e tentar mais ou menos perceber a máxima, já é um trabalho extraordinário. Isto será a coisa mais difícil que ficará no texto. E já só apenas explicar o que uma máxima é respeitada ou não, para mim é tudo o que eu preciso. Ok? Se acertar, será uma coisa extraordinária. Muito bem, agora, eu hoje queria fazer um pequeno, digamos assim, avançar um bocadinho com a ideia da interface semântica pragmática. Por que faço isso? Para ordenar tudo o que nós fizemos até agora. Nós, até agora, nós vimos um sistema linguístico, que é chamado pelo Saussure Lalande. Então, o conceito do paradigma, não é? Como é que funciona a estrutura do nosso sistema linguístico. E nós vimos os conceitos da linguagem emotiva, os speech acts, as implicaturas, que estão a ver com o uso da linguagem. Uma coisa é a linguagem, a língua, a lama, e outra coisa é o uso, é a palavra. E é assim, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Nós podemos definir claramente que as definições identificam a semântica, uma estrutura da língua, o sistema linguístico. E aí, não podemos sair uma definição, não depende disso. É uma convenção que é também escrita nos dicionários. Óbvio. Mas, nós temos o significado emotivo. O significado emotivo é o significado que, no uso, também fica quase estável. Imagina dizer palavrões, os palavrões, também no dicionário, é uma convenção escrita. Então, aí, nós começamos a perceber que o sistema não é assim perfeito. E os atos linguísticos? Os atos linguísticos são claramente no uso, mas são os atos linguísticos indiretos. Por quê? Porque existe uma forma sintática que é associada ao ato. Então, existe uma relação entre a língua e o uso. Sai daqui o imperativo. Imediatamente penso que é uma ordem. Quantos anos tens? Idade tens? É a mesma coisa. Implicaturas. As implicaturas são o mesmo no uso. É uma coisa que sai completamente fora. Mas, e as implicaturas convencionais? Fica cá. E agora? Aqui nós estamos a perceber como a Lampe e a Lavon sejam, de uma forma muito estranha, relacionadas. Esta relação entre o uso e a língua, o sistema linguístico, é chamada a interface pragmática semântica. Ok? Esta linha é uma interface, não é uma separação. É como se fosse uma membrana. As coisas passam. E como é a pele, alguma coisa passa. Muito bem. É apenas uma forma teórica para distinguir o que é convencionalmente escrito, ali a lama, e o que é uma forma convencionalmente no sentido da maneira de como a língua é utilizada. Ok? Nós agora temos várias teorias hoje em dia. Existe a teoria que existe um núcleo primário da língua, então nós temos um significado primário das palavras, e depois nós podemos passar a tirar as implicações. Outras teorias, como o contextualismo, que prima primeiramente o contexto, e depois vem a língua. Então, existem diferentes abordagens ao problema da interface entre a língua e a palavra, entre a pragmática e a semântica. Mas agora não vamos para aí. Vamos simplesmente a ver quais são as duas abordagens fundamentais. Porque diz muito respeito ao que é o sistema linguístico e o que é a filosofia da linguagem. Nós temos, de um lado, a semântica, que estuda a lama, e do outro, a pragmática. O problema é, o que é a semântica? O que é uma mesa? Nós temos,
nós vamos descrever o conceito de mesa tirado fora do seu uso. Okay? Eu vou tirar o conceito de mesa, a palavra mesa, fora do uso. Vou tirar a palavra homem fora do uso. Essa vai ser a semântica. A semântica não vou considerar o contexto. E a pragmática? Vou ver homem dentro dos vários contextos. Como é que utilizamos? Ok? Então, a pragmática e a semântica são dois focos completamente diferentes. Um, tirar as palavras fora do contexto, descrever idealmente o que vale sempre, o mínimo que vale sempre. O outro é ver o que é que acontece nos vários específicos contextos. São duas disciplinas muito internacionais, mas agora estão a ficar divididas muito rapidamente. Então, a pragmática, o que nós estamos a fazer até agora, é ver simplesmente como é que a língua é utilizada num específico contexto para fazer coisas. Ok? Não, a pragmática há que ver com o significado. Ok? No significado dos enunciados, das pedaços do discurso. A pragmática está a ver o acontecimento. A língua como um acontecimento. Então, as minhas palavras agora, não o significado do outro. Okay? Então, a pragmática está em duas grandes direções. Uma, como é que é relacionada com o nosso pensamento? Como é que nós podemos comunicar as coisas? E depois, como é que nós compreendemos as coisas? Percebem que a pragmática está a entrar dentro da nossa cabeça. Tenta de explicar como é a língua está relacionada ao nosso pensamento. E aí são as direções da pragmática neurolinguística. Então, três conceitos fundamentais. Uma é o enunciado, after, que é um pedaço do discurso. É um evento no mundo do discurso. Depois temos a frase, que é um construto linguístico abstrato. E depois nós temos uma coisa in between, no meio, que é a apresentação semântica. A representação semântica, ou a representação lógica, chamada também, é quando nós decodificamos. Imagina ter uma frase, war is war. Nós tiramos isso do contexto. War, vamos ver no dicionário, guerra, então conflito armado entre duas potências, is, equivalência, guerra, outra vez. Então esta é a nossa representação semântica. Ponto. Não dizemos mais nada. Isso é a representação semântica. Agora, diz-nos alguma coisa a respeito do significado? Alguma coisa. Mas nós precisamos de várias coisas. Agora, este é o mecanismo do nosso pensamento, como foi representado nas teorias tradicionais. Nós temos, então, uma estrutura sintática e semântica, que é aqui em cima. Agora vou ler isto assim. Então, fazemos assim. Então, nós estamos com uma sintaxe aqui e as regras de desambiguação. Sai é chamado a semântica composicional, a nossa representação, a representação lógica. Mas depois, por exemplo, hoje o João foi para casa. Quem é João? Nós precisamos também de apoiar no contexto. Hoje, tu foste à escola. Quem é tu? O que é hoje? Nós precisamos aqui de uma pragmática. Temos que ver o que é contexto, senão não consigo interpretar. Muito bem, é já aqui a pragmática. A sair, nós temos a nossa representação semântica. Chega o Bryce, e war significa que a guerra é horrível. Isso não há nada a ver com a nossa interpretação semântica. Então, é diferente. Nós estamos aqui no âmbito da comunicação.
Não há nada a ver com a linguística, vocês fazem o que vocês querem, blá blá blá, não é linguística. Muito bem. Mas, e mesmo assim, agora, vamos fazer a coisa mais simples possível. Qual é, Francisco, qual é que é a tua idade? A minha idade é muito. Qual é que é a tua idade? 28. Francisco 2, qual é que é a tua idade? 20. Ok. Os dois, primeiramente, vocês já percebem que Francisco, qual é que é a tua idade? Já tem um problema de pragmática indexificável. E os dois mentiram. Mentiram de uma forma horrorosa. Os dois, claramente, mentiram. Por quê? Porque a menos que façam anos hoje, não têm exatamente 20 ou 28 anos. Exatamente. Então, aqui, nós podemos dizer que os dois Franciscos mentiram? Sim ou não? Vamos ter qualidade. Percebem que aqui há um problema. Que se nós temos esta estrutura, nós sempre podemos dizer que os dois mentiram. Então, percebem que a estrutura da nossa linguagem é muito mais complexa. Nós não podemos, na realidade, ver o significado na abstração do uso. Nós sempre imaginamos um contexto. Sempre. Também quando não pensamos exatamente a tirar as implicações. Agora, não nos vamos ver a semântica representacional, porque é muito feia, é muito aborrecida, e não há nada a ver com a filosofia, mas vou apenas mostrar como é que foi mostrado. Em linguística existem os termos, os predicados e a lógica. Vocês já conhecem tudo. Os conectivos. E depois a gente começa a transformar em uma forma lógica toda a nossa linguagem. E depois a sintaxe. E depois existe a estrutura sintática que representa todo o significado. Ok? Mas agora vamos ver a parte que é mais filosófica e mais importante. O problema fundamental é quando eu digo qual é a tua idade, eu vou dizer alguma coisa que não está na representação semântica. Vou dizer alguma coisa mais. E quando ele diz 28, 20, ele está a dizer algo mais, algo diferente. Vamos ver porquê. Bob is planting trees. Bob is cutting trees. Qual é a diferença? O árvore não é o mesmo. Ele está a plantar árvore, ele está a cortar árvore. Percebem que aqui é uma diferença bastante grande. Por quê? Já são duas frases diferentes, não estão postas numa só. Não está a dizer que o Bob está a plantar árvores e está a cortar árvores. Ok, sim. Mas o significado do árvore é o mesmo nas duas frases ou é diferente? Isso pode não estar a indicar o mesmo conjunto de árvores a qual a ação se dirige. Ok, do ponto de vista semântico, puramente semântico. Quando eu planto uma árvore, o que é que eu planto? É? Exatamente. Uma semente ou uma coisinha, um arbusto, uma coisa pequenina. Quando corto uma árvore, estou a cortar um arbusto? Não. O tronco. Então, de um lado estamos com uma semente, do outro lado no tronco. E já é uma coisa diferente. Então, não podemos dizer que as duas árvores sejam a mesma coisa. Ele partiu a janela. Ele pôs a moldura da janela. Olha o que é a janela. Quando eu parto a janela, o que é parto? É a estrutura de vidro, quando nós dizemos a janela e quando nós abrimos bordas de árvore.
Quer dizer que no sítio onde estaria essa textura de vidro, nós colocámos outra coisa. Exatamente. Normalmente madeira. Exatamente. Muito bem. É mesmo assim, são duas janelas diferentes. O jornal pesa 5 quilos. O jornal é muito interessante. Mas segundo estamos a falar do conceito de jornal, ou seja, da reportagem jornalística escrita naquele papel, e no primeiro é o objeto jornal. Exatamente. Outra vez. São duas coisas diferentes. A galinha estava a comer e a galinha era muito macia. Aqui, o que é que estamos a entrar? Claramente a primeira galinha mexia-se e a segunda não. Exatamente. Eu não estou a comer uma galinha que está a comer na terra. E um aspecto de uma parte da galinha é diferente. O livro é muito interessante. O livro foi rejeitado pelo editor. No primeiro caso, um livro publicado, no segundo é o manuscrito, um livro que não foi publicado. Exatamente. Então, nós estamos em frente às várias, à semântica. Percebem como um contexto já modifica completamente a semântica. Então, entra o contexto dentro da semântica. E depois, aqui um exercício pelo inglês. My brother would read the book every night. Would, qual é que é o significado? Costumava, muito bem. Would you prefer coffee or tea? Preferias, é gentil? You would want to avoid the main highway this time of the day. Sugestivo. Sugestivo, exatamente. She will take your Sunday shirt. Hipotético, muito bem. Would you shut up? Imperativo. Would you like me a bacon dish? Sim, por favor. Então, o contexto aqui determina o significado de would, que é a coisa mais sintática que pode haver, é morfológica, numa outra língua, de uma forma extremamente diferente. Então, esta é chamada a intrusão pragmática. A intrusão, o contexto, entra dentro da semântica. Por exemplo, este é Lyons, que é o mais famoso linguista do século passado. Ele simplesmente mostrou duas coisas. Plant, em inglês, significa planta, mas também a carne. Então, como é que nós distinguimos? É o contexto. A vista pode ser melhorada se nós pusermos uma planta na árvore. Mas a vista vai ser completamente destruída se nós construirmos, pusemos lá uma planta. No sentido de planta. Então, é o contexto que determina e desambígua. Frases são a mesma coisa, mas é o conteúdo. Depois é também a ambiguidade estrutural, que vocês podem ver. É esta. What does it have that I don't? Conduct. Então, neste caso, qual é que são os dois contextos que chegam e qual é que é a ambiguidade? Pode estar a referir ao conteúdo porque é o nível plástico que é o crédito. Exatamente. Tem cenas. Ou content no sentido. Exatamente. Aqui, o que é que está a causar? O facto que nós sempre trazemos connosco um contexto. Qual é que é a primeira interpretação que nós damos? O que é que ele tem? Conteúdo. Se vocês dizem isso sem contexto, qual é que é a primeira interpretação? Sem contexto? Sim, sem contexto nenhum. Ou seja, sem vermos uma imagem? Sem ver uma imagem. Não, neste caso quer dizer que ele tem enfim, conteúdo emocional. Exatamente, alguma coisa, sim, é uma pessoa interessante. Então, nós trazemos sempre connosco o chamado contexto zero. É o prototipo que varia de cultura a cultura.
Esta é a coisa mais interessante. Numa outra cultura, poderia ser completamente diferente. Agora, neste caso, está a brincar com o nosso contexto zero e está a negar o nosso contexto zero através do outro contexto. Mas agora, percebem como o significado mesmo do conteúdo varia. Esse contexto zero é como se fosse o uso paradigmático da expressão. Sim, é mesmo assim. É como imagina o caracóis. A imagem do caracol é a coisa mais forte para representar a língua. A língua é como um caracol. Sempre traz a casa. E a casa é o nosso contexto zero. Há vezes que nós mudamos da casa. Ok? Esta é outra muito interessante uso do contexto zero e do contexto e da negação do contexto zero. If you have a dream of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world. O para. Percebem que vocês interpretam para com um contexto zero, mas depois tem outro significado. Ok? Os dois ficam no mesmo tempo ativados. Agora, não vamos ver todo. E o último, então, nós já vimos como existe uma ambiguidade semântica, uma ambiguidade sintática, e nós estamos, através do contexto, a desambiguar. E o contexto entra sempre. Seja o contexto zero, seja um novo contexto, nós sempre estamos a interpretar como um contexto. Por quê? Senão, o Neil de Buridan, conhecem esta expressão. Não foi o exemplo do Buridan. Buridan é um filósofo medieval. Mas foi atribuído o problema da decisão. Nós estamos aqui um animal no meio. E aqui há dois. E a comida, na quantidade, exatamente igual. Se nós não temos nenhuma outra razão para decidir, o animal morre. Por quê? São duas opções equivalentes. Não pode haver uma escolha. Percebem como o contexto zero evita o problema do dilema do animal. Ok? Então, não sempre estamos a decidir de uma forma automática, através do contexto zero. Pronto, agora vamos acabar, porque nós vamos a ver todo na próxima vez, mas o ponto é que a pragmática, o que nós vimos como uma forma adicional, na realidade entra na sintaxe, na semântica, na interpretação semântica, e claramente na desambiguidade. E só a forma mais evidente que nós estamos na pragmática entra em tudo. Ok? Próxima vez vamos fazer as vários exercícios, ver como, digamos assim, a dimensão do contexto da pragmática e do nosso próprio raciocínio é. Está bem? Segunda-feira vamos fazer uma aula. A aula vamos continuar com o nosso exercício sobre o Braille, sobre a escrita, para ver uma revisão completa. E vamos talvez introduzir alguma coisa. Na última aula, vamos fazer a referência, assim que fiquem no final do curso com as ideias completamente partidas. Porque vai ser muito. Não, vai ser exato, mas divertido. A referência é um dos aspectos mais revolucionários da antiguidade. Okay? Não vou pôr a referência como uma exercício do texto. É apenas pelo vosso conhecimento do que era os tempos estudos. Ok? Obrigado, professor. Ok, obrigado. Tchau. Obrigado.